alguns alertas que precisam ser observados na tramitação, nas discussões posteriores. Primeiro, né, é importante notar que o que nós estamos tratando é de uma regulamentação não da inteligência artificial, mas da utilização da inteligência artificial em si. E que a inteligência artificial é uma tecnologia em evolução. Eu diria, a minuto, a segundo, nós temos novas inovações incrementais dentro da inteligência artificial ou no mundo da inteligência artificial. Isso significa que os seus efeitos também, eles evoluem com o tempo. Ou seja, a utilização da inteligência artificial também evolui no tempo, o que traz uma dificuldade grande para qualquer tipo de legislação. Então, o primeiro desafio é justamente a evolução da utilização da inteligência artificial. E o risco que se tem é de se fixar parâmetros dentro de um texto que torne a legislação rapidamente defasada ou obsoleta. Então, esse é o primeiro risco que tem que ser levado em conta no restante da tramitação desse projeto de lei, do texto do projeto de lei. O segundo desafio é com relação à análise de riscos. A legislação ela é baseada em análise de riscos e isso tem que ser feito de uma forma muito criteriosa e uma forma muito objetiva para evitar confrontos jurídicos e para evitar insegurança jurídica ao longo do trabalho, da utilização dessa legislação. Lembrar que se você considerar utilizações de inteligência artificial que são de menor risco, lembrar que risco, a gente sempre trabalha com probabilidade e impacto, né, para que você tenha uma análise de risco mais técnica. Se você considerar alto risco ou risco excessivo, certos elementos que não são, você vai estar penalizando principalmente as pequenas empresas no Brasil ou as startups no Brasil. Lembrando que as Big Techs, elas trabalham em muitos países, o fato de se restringir a utilização, a operação em um país, significa simplesmente que ela vai operar em outro país. E o nosso país perde capacidade perde competitividade, perde empregos, perde capacidade de gerar recursos dentro do país. Então é muito importante ajustar de uma forma muito clara essa análise de riscos e que ela consiga também evoluir com o tempo, já que é uma legislação que precisa acompanhar essa evolução, ela precisa acompanhar, né, com a maior velocidade, e isso é difícil dentro de um processo de tramitação, ficar mudando a lei o tempo todo, acompanhar essas mudanças na tecnologia. Outro desafio é que essa é uma tecnologia transversal. O fato de ela ser uma tecnologia transversal, o que significa? Ela afeta, de alguma forma, todas as áreas, todos os setores. E quando ela faz isso, certamente existe uma tendência de se colocar dentro do texto de uma lei tudo aquilo que é afetado por ela. E aí onde podem aparecer certamente conflitos, né, conflitos em áreas. A Anatel cuida da área de telecomunicações, a Anvisa cuida da área da saúde e assim por diante. Se você colocar todos esses dados dentro de uma só lei, você vai causar uma série de conflitos e vai prejudicar, vamos dizer assim, a harmonia de tudo isso que pode acontecer no Brasil. Então é importante o conselho que possa tratar disso com representantes das diversas áreas. Quando se fala nisso, então a gente vem nessa, vamos chamar de uma agência central de controle. Aí também tem que se evitar o risco de superposição de competências, de forma que a gente possa prejudicar novamente a harmonia. Então, mais um desafio, o risco de conflito de legislação e superposição de poderes. O risco do treinamento, né? Treinamento que eu digo, treinamento da inteligência artificial. Para isso, você precisa de dados, muitos dados. E aqui é onde a discussão fica bastante complexa, nós sentimos isso durante as discussões na comissão, com relação a direitos autorais. Por um lado, existe sim a preocupação em se proteger o conhecimento, os direitos autorais dos autores, a quem produziu aquele conhecimento. Por outro lado, existe o risco de excessivamente feito uma restrição muito excessiva com relação a isso, de nós perdermos competitividade, porque não havendo isso em outros países, o treinamento vai ser feito com bancos de dados de outros lugares, e isso tudo vai causar
uma defasagem, pelo menos na utilização e operacionalização de inteligências artificiais adequadas ao uso no país. Ou mesmo a perda de empresas aqui no país que possam fazer esse treinamento e utilizar essas inteligências artificiais aqui. Uma possível solução que nós discutimos também era de que cada autor possa colocar ali a sua opção de que o seu trabalho pode ser utilizado gratuitamente para treinamento ou não, vai haver uma cobrança. Dessa forma, naturalmente, os trabalhos que são livres, eles vão ter uma propagação muito maior. Outro desafio é a questão do uso ético da inteligência artificial. Diferente de um programa comum de computador, no Excel, etc., a inteligência artificial ela interage com o seu usuário e ela aprende, inclusive, com as respostas do seu usuário, aquelas respostas que a inteligência artificial deu. Ou seja, se o usuário começar a utilizar de forma antiética a inteligência artificial, a gente vai ter problemas, sim, né, de discriminação e outras coisas com relação à utilização da inteligência artificial. Finalmente, isso significa também o treinamento do ser humano com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela é uma ferramenta e tem que ser vista como uma ferramenta o tempo todo. Ela é um assistente, ela não pode assumir o lugar do ser humano na tomada de decisões. É daí onde vêm os problemas principais da utilização da inteligência artificial. Portanto, o treinamento das pessoas para a utilização de como tem que encarar a inteligência artificial é também um problema sério que a gente vai ter que enfrentar ao longo do tempo. Não dá para se colocar isso no texto, mas a utilização da própria inteligência artificial vai provar a necessidade desse ponto que eu estou levantando aqui, que nós levantamos ao longo, que nós levantamos ao longo da comissão. Portanto, nós temos um desafio ainda grande pela frente. Comemoramos, sim, o texto inicial que nós temos aprovado aqui hoje, mas nós temos aí um trabalho muito grande pela frente para que nós tenhamos no Brasil realmente um texto competitivo e adequado. Obrigado. Muito obrigado, senador astronauta Marcos Pontes. Senador Carlos Portinho.